Opressão e fé nos últimos dias. Hoje, mais do que nunca, o cristianismo enfrenta uma crescente onda de perseguição global. É triste, mas é um fato inegável. O mundo parece decidido a extinguir os valores e ensinamentos cristãos. Em Mateus 24:9, Jesus já nos alertava: então, sereis entregues para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Será que estamos prontos para encarar a verdade? Nunca houve tanta hostilidade contra os seguidores de Cristo quanto nos dias de hoje. A pergunta que surge é: até onde estamos dispostos a ir por nossa fé? A nova forma de perseguição que divide o joio do trigo não se trata mais apenas de censura ou intolerância. A perseguição agora assume formas sofisticadas e abrangentes, capazes de penetrar até o coração das igrejas e separar o joio do trigo. Jesus nos alertou sobre o lobo em pele de cordeiro, mas você já parou para pensar em quantos hoje, em nome de conveniências e concessões, estão abrindo mão dos princípios que deveriam defender? Essa nova perseguição, sutil e quase imperceptível, levará muitos a comprometerem suas crenças, até que, quando menos esperarem, estejam aceitando aquilo que simboliza a própria submissão ao sistema do anticristo, a marca da besta. A marca da besta. Escolhas que revelam a verdadeira fidelidade. Quando falamos sobre a marca da besta, não é apenas um símbolo ou profecia distante. Trata-se de um teste final, uma prova de fidelidade. Em Apocalipse 13:16 e 17, lemos que essa marca será imposta a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Quem estará disposto a resistir? Quantos hoje dizem servir a Cristo, mas já aceitaram, em seus corações, compromissos e valores que são incompatíveis com os ensinamentos de Deus? Estarão prontos para renunciar ao conforto e à segurança em nome de uma fé genuína? A esperança em meio ao desespero, um chamado ao arrependimento apesar das trevas que parecem se intensificar, ainda há esperança. Deus é misericordioso e nos chama ao arrependimento, oferecendo-nos a chance de retornar a Ele com um coração sincero. Em Joel 2:12 e 13, Ele clama: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei vós a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto. A vinda de Cristo está próxima, e é hora de decidir em que lado estamos. Será que você está disposto a sacrificar o que for preciso para permanecer fiel até o fim? A realidade da marca 666, sinais dos tempos desde os tempos antigos. O número 666 desperta curiosidade e medo. Esse símbolo, descrito em Apocalipse 13:18 como o número de um homem, está associado à figura do anticristo e à marca que ele imporá sobre a humanidade. Mas o que realmente significa esse número? Ele representa muito mais do que um simples sinal ou número. Simboliza uma escolha fundamental entre dois caminhos, o da verdade e da vida eterna em Cristo, e o da perdição eterna. Em Mateus 7:13 e 14, Jesus adverte que larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Você está atento aos sinais? A simbologia dos 666 e as ameaças ocultas do sistema atual. O mundo moderno, cada vez mais dominado pela tecnologia e pela busca incessante por controle e segurança, parece estar criando as condições perfeitas para que a marca da besta seja implementada. Em muitos aspectos, vemos as bases para um sistema onde a liberdade pessoal e a independência espiritual serão substituídas pela submissão total a uma autoridade global. Isso se reflete em muitos dos avanços tecnológicos que, embora pareçam inofensivos, estão criando as bases para uma sociedade de controle total. Pense em como a dependência de sistemas financeiros e identidades digitais está tornando cada pessoa vulnerável. E, mais importante, como esses sistemas podem ser facilmente usados para controlar, restringir e punir aqueles que não se submetem. Como reconhecer os sinais e preparar o coração para o fim? Jesus nos aconselhou a sermos vigilantes e a observarmos os sinais dos tempos. Mateus 24:44. Ele não disse isso para causar pânico, mas para nos preparar espiritualmente. Reconheça os padrões. Cada vez mais, a moral e os valores cristãos são atacados. O amor está esfriando, e a desobediência a Deus tornou-se comum e socialmente aceita.
não é mais apenas uma questão de crença ou religião, mas de sobrevivência espiritual em um mundo que, aos poucos, se inclina para o domínio do inimigo. Será que você está preparado para enfrentar esses desafios? Pergunte a si mesmo: estou pronto para resistir e, se necessário, enfrentar até a perseguição para manter minha fé? Em Lucas 21:19, Jesus disse: na vossa paciência, possuí as vossas almas. Isso significa que somente pela perseverança e pela fé, mesmo em meio ao sofrimento, podemos nos manter fiéis a Ele. A revelação e o poder de escolher a verdade é a grande questão. Portanto, não é apenas sobre evitar o número 666 em si, mas sobre o que ele representa. Ele é o símbolo de uma aliança e de uma escolha: aliar-se ao sistema que se opõe a Deus ou permanecer firme na verdade de Cristo. Não podemos esquecer que o verdadeiro poder da salvação está na escolha que fazemos todos os dias. Como afirma Romanos 12:2, devemos não nos conformar com este mundo, mas transformar nossas mentes, para compreender e seguir a vontade de Deus. Portanto, hoje é o tempo para decidir. Escolher Jesus significa renunciar aos prazeres e valores mundanos em troca da paz eterna e da alegria verdadeira que só Ele pode oferecer. Um chamado urgente para a reflexão e o arrependimento. O tempo está se esgotando e a profecia bíblica está se cumprindo diante de nossos olhos. Cristo nos oferece a esperança de redenção e salvação. Se você ainda não tomou a decisão de segui-lo de todo o coração, faça isso agora. Não se trata apenas de frequentar uma igreja ou de conhecer a Bíblia, mas de viver em Cristo, de verdade. Em Atos 13:19, o apóstolo Pedro nos instrui: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Últimos dias. O que realmente importa? Estamos nos últimos tempos, e todas as distrações e pressões do mundo têm como objetivo afastá-lo de Deus. Olhe para si mesmo, para suas escolhas, e questione o que realmente está colocando como prioridade. O sistema mundial quer convencê-lo de que acumular riqueza, status e reconhecimento é tudo o que importa, mas Jesus nos mostra que o caminho é outro. Em Mateus 6:19 e 21, ele nos lembra: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, mas ajuntai tesouros no céu. Cristo é o caminho e a única esperança verdadeira em um mundo onde parece não haver mais tempo para refletir ou escapar, onde tudo parece convergir para um desfecho profetizado. A única certeza que temos é a promessa de Cristo. Ele nos disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Mateus 2:8 e 20. Agora, cabe a cada um de nós escolher onde colocar nossa fé, onde realmente encontrar a esperança. Por mais que o medo e a dúvida tentem invadir nossos corações, Jesus é e sempre será a rocha inabalável. Avisos proféticos, vozes do passado e a verdade revelada hoje ao longo da história. Deus levantou homens e mulheres que, guiados pelo Espírito Santo, alertaram o mundo sobre a vinda de tempos difíceis e os perigos de se afastar da verdade. Pessoas como Charles Spurgeon, Don L. Moody e Don Wesley, que há séculos pregaram sobre os perigos de uma sociedade afastada de Deus, falaram sobre a importância de manter a fé em um mundo que, aos poucos, se renderia aos valores do sistema anticristão. Essas figuras enfatizaram que, à medida que o tempo passasse, veríamos os sinais anunciados na Bíblia, apontando para o cumprimento das profecias. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, já afirmava em suas pregações do século XIX que dias sombrios se aproximariam e que o cristão seria perseguido em todo o mundo, não necessariamente pelas armas, mas por uma opressão sutil e sorrateira. Essa advertência encontra eco na realidade atual. Estamos vivendo dias em que, ao afirmar valores bíblicos, muitos enfrentam oposição e até mesmo censura. Isso é mais uma prova de que as advertências de Spurgeon eram mais do que apenas palavras de um homem zeloso. Ele nos ensinou que nossa maior defesa é a palavra de Deus, nossa única verdade em um mundo confuso e cada vez mais contrário à fé cristã. Outros precursores dos avisos sobre a marca da besta. Outro pregador influente, Don L. Moody, já nos alertava que viria o tempo em que a fé seria testada ao limite, e muitos seriam levados a escolher entre o conforto deste mundo e a vida eterna.
Murray falava de uma geração que, seduzida pelas riquezas e distrações do mundo, correria o risco de perder o foco em Cristo. Hoje, vemos um paralelo claro. Em um mundo onde a tecnologia e as conveniências dominam, torna-se cada vez mais fácil comprometer a fé em troca de um aparente bem-estar. A marca da besta, conforme descrita em Apocalipse, é o ponto máximo desse engano. É o símbolo de uma aliança definitiva com o sistema mundial, um compromisso que se opõe a Cristo e que, para Murray, era o maior perigo que o cristão poderia enfrentar. John Wesley, fundador do metodismo, também advertiu sobre o afastamento da verdadeira fé. Ele via a indiferença espiritual como um dos maiores perigos da sua época, e afirmava que o amor pelo mundo cegaria muitos à verdade da salvação. Wesley pregava a necessidade de um compromisso profundo e sincero com Jesus, alertando que muitos professariam fé em Cristo, mas sem viver os princípios do Evangelho. Ele acreditava que a geração futura enfrentaria uma tentação ainda maior de se conformar com o sistema mundano, exatamente o que vemos hoje, com uma sociedade onde muitos dizem acreditar, mas poucas pessoas vivem o Evangelho genuíno. O alerta profético de Jesus e os sinais claros deste tempo. Jesus, em Mateus 24, não deixou dúvidas sobre os eventos dos últimos dias. Ele falou de guerras, rumores de guerras, perseguições e enganos, que enganariam até os escolhidos, se fosse possível. Mateus 2:4 e 24. E hoje, ao observarmos a realidade mundial, vemos como esses sinais se tornam cada vez mais evidentes. As palavras de Jesus não eram apenas um aviso para os seus seguidores daquela época, mas um alerta eterno para todas as gerações. A questão da marca da besta, o número 666, é o ápice desse conflito entre Deus e o sistema do mundo. Jesus nos avisou que, antes do fim, o engano tomaria conta da terra, e aqueles que não estivessem fundamentados na verdade seriam levados pela correnteza do erro. Ele nos chamou a resistir, a permanecer firmes e a discernir os tempos. Hoje, com o avanço de tecnologias invasivas e sistemas de controle cada vez mais sofisticados, vemos as condições que podem facilmente levar a um sistema de submissão global, exatamente como Jesus e os apóstolos descreveram. A voz profética de David Wilkerson, um testemunho atual mais recentemente, no século XX, David Wilkerson, pastor e autor do famoso livro A Cruz e o Punhal, também alertou sobre a vinda de uma grande apostasia e da pressão para a conformidade mundial. Em suas visões e profecias, Wilkerson falou de um futuro em que o sistema mundial, em nome da segurança e da paz, forçaria as pessoas a aceitarem um controle completo sobre suas vidas. Ele viu tempos de grande pressão, onde a única esperança seria manter-se firme em Cristo. Suas palavras parecem ecoar com força na realidade de hoje. Ele previu tempos de grande engano, e suas mensagens soam como um aviso urgente para todos nós. O único caminho, Jesus Cristo como refúgio e esperança em meio a essas advertências e profecias, a verdade permanece inabalável. Jesus é o único caminho para a salvação e a vida eterna. João 14:6. Em um mundo que caminha para o cumprimento dos últimos eventos proféticos, onde a marca da besta e o sistema do anticristo parecem cada vez mais próximos, a segurança do cristão está unicamente em Cristo. Ele nos oferece paz, esperança e um propósito que vão além deste mundo passageiro. Ao refletir sobre a proximidade do fim, é essencial considerar a urgência do chamado ao arrependimento e à santidade. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 6:2, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Para aqueles que estão em Cristo, não há nada a temer. A marca da besta e o sistema que a acompanha são a última tentativa do inimigo para desviar a humanidade do verdadeiro caminho. Mas para aqueles que pertencem a Jesus, a vitória já está garantida. Avisos proféticos, vozes do passado e a verdade revelada hoje ao longo da história. Deus levantou homens e mulheres que, guiados pelo Espírito Santo, alertaram o mundo sobre a vinda de tempos difíceis e os perigos de se afastar da verdade. Pessoas como Charles Spurgeon, John L. Moody e John Wesley, que há séculos pregaram sobre os perigos de uma sociedade afastada de Deus, falaram sobre a importância de manter a fé em um mundo que, aos poucos, se renderia aos valores do
Sistema anticristão. Essas figuras enfatizaram que, à medida que o tempo passasse, veríamos os sinais anunciados na Bíblia, apontando para o cumprimento das profecias. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, já afirmava em suas pregações do século XIX que dias sombrios se aproximariam e que o cristão seria perseguido em todo o mundo, não necessariamente pelas armas, mas por uma opressão sutil e sorrateira. Essa advertência encontra eco na realidade atual. Estamos vivendo dias em que, ao afirmar valores bíblicos, muitos enfrentam oposição e até mesmo censura. Isso é mais uma prova de que as advertências de Spurgeon eram mais do que apenas palavras de um homem zeloso. Ele nos ensinou que nossa maior defesa é a palavra de Deus, nossa única verdade em um mundo confuso e cada vez mais contrário à fé cristã. Outros precursores dos avisos sobre a marca da besta, outro pregador influente, Don L. Moody, já nos alertava que viria o tempo em que a fé seria testada ao limite, e muitos seriam levados a escolher entre o conforto deste mundo e a vida eterna. Moody falava de uma geração que, seduzida pelas riquezas e distrações do mundo, correria o risco de perder o foco em Cristo. Hoje, vemos um paralelo claro. Em um mundo onde a tecnologia e as conveniências dominam, torna-se cada vez mais fácil comprometer a fé em troca de um aparente bem-estar. A marca da besta, conforme descrita em Apocalipse, é o ponto máximo desse engano. É o símbolo de uma aliança definitiva com o sistema mundial, um compromisso que se opõe a Cristo e que, para Moody, era o maior perigo que o cristão poderia enfrentar. John Wesley, fundador do metodismo, também advertiu sobre o afastamento da verdadeira fé. Ele via a indiferença espiritual como um dos maiores perigos da sua época e afirmava que o amor pelo mundo cegaria muitos à verdade da salvação. Wesley pregava a necessidade de um compromisso profundo e sincero com Jesus, alertando que muitos professariam fé em Cristo, mas sem viver os princípios do Evangelho. Ele acreditava que a geração futura enfrentaria uma tentação ainda maior de se conformar com o sistema mundano, exatamente o que vemos hoje, com uma sociedade onde muitos dizem acreditar, mas poucas pessoas vivem o Evangelho genuíno. O alerta profético de Jesus e os sinais claros deste tempo. Jesus, em Mateus 24, não deixou dúvidas sobre os eventos dos últimos dias. Ele falou de guerras, rumores de guerras, perseguições e enganos, que enganariam até os escolhidos, se fosse possível. Mateus 2:4 e 24. E hoje, ao observarmos a realidade mundial, vemos como esses sinais se tornam cada vez mais evidentes. As palavras de Jesus não eram apenas um aviso para os seus seguidores daquela época, mas um alerta eterno para todas as gerações. A questão da marca da besta, o número 666, é o ápice desse conflito entre Deus e o sistema do mundo. Jesus nos avisou que, antes do fim, o engano tomaria conta da terra, e aqueles que não estivessem fundamentados na verdade seriam levados pela correnteza do erro. Ele nos chamou a resistir, a permanecer firmes e a discernir os tempos. Hoje, com o avanço de tecnologias invasivas e sistemas de controle cada vez mais sofisticados, vemos as condições que podem facilmente levar a um sistema de submissão global, exatamente como Jesus e os apóstolos descreveram. A voz profética de David Wilkerson, um testemunho atual mais recentemente, no século XX, David Wilkerson, pastor e autor do famoso livro A Cruz e o Punhal, também alertou sobre a vinda de uma grande apostasia e da pressão para a conformidade mundial. Em suas visões e profecias, Wilkerson falou de um futuro em que o sistema mundial, em nome da segurança e da paz, forçaria as pessoas a aceitarem um controle completo sobre suas vidas. Ele viu tempos de grande pressão, onde a única esperança seria manter-se firme em Cristo. Suas palavras parecem ecoar com força na realidade de hoje. Ele previu tempos de grande engano, e suas mensagens soam como um aviso urgente para todos nós. O único caminho, Jesus Cristo como refúgio e esperança em meio a essas advertências e profecias, a verdade permanece inabalável. Jesus é o único caminho para a salvação e a vida eterna. João 14:6. Em um mundo que caminha para o cumprimento dos últimos eventos proféticos, onde a marca da besta e o sistema do anticristo parecem cada vez mais próximos, a segurança do cristão está unicamente em Cristo. Ele nos oferece paz, esperança e um propósito que vão além deste mundo passageiro.
Ao refletir sobre a proximidade do fim, é essencial considerar a urgência do chamado ao arrependimento e à santidade. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 6, 2, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Para aqueles que estão em Cristo, não há nada a temer. A marca da besta e o sistema que a acompanha são a última tentativa do inimigo para desviar a humanidade do verdadeiro caminho. Mas para aqueles que pertencem a Jesus, a vitória já está garantida. Nem mito, mas uma realidade que se aproxima. A marca da besta, o número 666, é muito mais do que um símbolo ou superstição. É um sinal, uma decisão final que definirá a eternidade de cada um. Aqueles que aceitarem essa marca estarão, conscientemente ou não, selando um pacto com o sistema anticristão e se afastando definitivamente da presença de Deus. Não há volta após esse ponto. Aceitar essa marca é declarar fidelidade ao inimigo, é escolher o lado oposto ao de Cristo. A Bíblia é clara quanto ao destino daqueles que tomarem essa decisão. Em Apocalipse 14, 9-11, lemos sobre o destino terrível reservado a quem escolher os 666. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a marca na testa ou na mão, esse também beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Essa ira não é temporária. Ela representa uma separação eterna da presença de Deus, um tormento sem fim, uma consequência definitiva. A pessoa que escolher a marca estará aceitando o engano e rejeitando o dom de vida eterna que só Cristo oferece. O destino dos fiéis que rejeitarem os 666, mas e aqueles que, mesmo sob ameaça, rejeitarem a marca? A Bíblia promete que esses serão protegidos pelo poder de Deus. No entanto, isso não significa que estarão livres de tribulações. Pelo contrário, serão perseguidos, excluídos da sociedade, impedidos de comprar e vender, talvez até condenados à morte. Mas esses sacrifícios não serão em vão. Em Mateus 10:22, Jesus disse: "E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo." O sofrimento aqui será passageiro, mas a glória reservada aos fiéis é eterna. Imagine a dificuldade de viver em um mundo onde você não pode acessar o básico sem essa marca. Mesmo assim, os que permanecerem firmes até o fim serão recebidos por Jesus no seu reino, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21:4. Eles serão acolhidos por Cristo, que os reconhece como seus, e entrarão na vida eterna. Este é o verdadeiro triunfo, o maior presente que podemos almejar. O julgamento e a separação final. Céu e inferno, não há meio termo nessa decisão. Ao escolher aceitar ou rejeitar os 666, cada pessoa estará definindo seu destino eterno. Jesus nos lembra que, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37-39. Noé pregou e alertou sobre o dilúvio, mas as pessoas ignoraram, continuaram vivendo suas vidas normalmente, até que a porta da arca se fechou e o juízo caiu sobre eles. Assim será nos últimos dias. Muitos serão alertados, muitos verão os sinais, mas preferirão não dar ouvidos. Entretanto, uma vez que essa decisão for tomada, não haverá volta. Quando os justos forem salvos, aqueles que escolheram a marca ficarão diante do julgamento de Deus. E esse julgamento não será temporário, nem haverá segunda chance. A Bíblia é clara: o lago de fogo é um lugar de tormento eterno, onde a alma que rejeita a Deus enfrentará o resultado de suas escolhas. É uma verdade dura, mas é a verdade. Deus é misericordioso e justo, mas também é santo, e sua santidade exige justiça. Aqueles que se recusaram a abrir o coração para Ele durante este tempo, que escolheram o caminho mais fácil, ao invés do caminho estreito de Cristo, enfrentarão as consequências dessa decisão. Arrependam-se enquanto há tempo. Você que está assistindo, preste atenção aos sinais. Esse não é um tempo para descuido ou indiferença. As profecias estão se cumprindo, e Deus nos chama a uma decisão. Não brinque com sua eternidade. Deus nos deu sua palavra como guia, nos mostrou o caminho e ofereceu a salvação por meio de seu Filho Jesus. Ele está batendo a porta, esperando que você abra e se renda a Ele. Não adie, não espere mais. Lembre-se, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 13:15.
Para tratar desse assunto com a seriedade e profundidade que ele merece, é essencial entender que a ideia de marca da besta é uma interpretação complexa e tem sido amplamente debatida por teólogos e estudiosos da Bíblia ao longo dos séculos. No livro de Apocalipse, o conceito de uma marca que seria imposta na mão direita ou na testa das pessoas tem sido interpretado de várias maneiras, algumas literais, outras simbólicas. E, ao longo da história, cada geração teve elementos que foram interpretados como possíveis marcas, mas é necessário olhar para essas ideias com discernimento e cautela. Hoje, a tecnologia de implantes subcutâneos, pequenos dispositivos que podem ser inseridos sob a pele para facilitar transações ou identificação, tem levado muitas pessoas a fazer uma conexão direta entre esses dispositivos e a profecia bíblica. A ideia de ter um chip implantado no corpo, que permite pagamentos e identificação pessoal, provoca reações fortes em muitos cristãos. Para alguns, parece que estamos assistindo ao cumprimento de uma profecia antiga, o que traz à tona o temor de que estamos realmente nos aproximando dos últimos dias. No entanto, antes de tirar conclusões, é importante analisar cuidadosamente o que realmente está acontecendo. A profecia bíblica em Apocalipse 13, 16-17 fala de um sistema mundial onde todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, teriam uma marca que os permitiria comprar e vender. É uma imagem que representa controle, submissão e uma escolha espiritual. No entanto, essa profecia não diz explicitamente que a marca será um dispositivo ou um chip. Ela enfatiza mais o aspecto da lealdade e adoração a um sistema que vai contra os princípios de Deus. Muitos estudiosos argumentam que a marca pode ser um símbolo de uma aliança ou conformidade com valores e sistemas que se opõem a Deus, ao invés de algo físico. Além disso, Jesus nos alertou sobre os sinais dos tempos, afirmando que ele virá como um ladrão à noite, quando menos esperarmos. Isso significa que, em vez de nos concentrarmos apenas nos aspectos externos e visíveis, devemos preparar nosso coração, viver com fé e seguir os ensinamentos de Jesus. Devemos vigiar e não aceitar nenhuma marca. Cuidado, o diabo é astuto. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Se este conteúdo falou ao seu coração, se inscreva no canal, deixe uma mensagem de fé, para incentivar nosso trabalho, e compartilhe essa verdade com outras pessoas. Precisamos, juntos, fazer com que a palavra de Deus alcance e transforme vidas. Esteja firme na oração e na fé, e que Deus te abençoe e fortaleça. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.